sobre o autismo. É o que nós estamos conversando e o que nós vamos falar hoje, nesta sexta-feira também. Mas eu não vou falar sobre esse assunto sozinha, não, porque a gente precisa ser entendido desse assunto. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio a Bruna Honda, que é psicóloga. Então, você que está me acompanhando, tá no ar, aqui na nossa programação, o nosso quadro O Assunto é Você. Rádio Aparecida. O assunto é você. O assunto é você, semana de conscientização sobre o autismo, e a gente fala, né, que o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo foi estabelecido em 2007 pelas Nações Unidas. O objetivo dessa data é promover o conhecimento sobre o espectro autista, bem também como tratar, né, também saber sobre as necessidades, os direitos das pessoas autistas. E para conversar conosco, a psicóloga Bruna Honda está por aqui. Oi, Bruna, bom dia para você, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez com vocês aqui, é sempre um prazer imenso estar por aqui. Bom dia a todos os ouvintes também. Bruna, você, como profissional, como mãe também, como foram, né, as suas primeiras reações ali ao receber o diagnóstico do seu filho? E como que você identificou também, né, os primeiros sinais do autismo nele? Olha, é o momento mais difícil de uma mãe, né? Agora vou falar um pouco como mãe mesmo. Uma mãe atípica é o momento do diagnóstico, quando a gente recebe o diagnóstico do médico. É o que eu falo para todo mundo, é como se nós estivéssemos vivendo um luto, que é o que eu sempre digo. O autismo, ele não é diagnosticado ou você consegue ver precocemente através de uma ultrassom, como outros transtornos, que você já sabe, né, que a criança o que vai vir, né? Exatamente. Sim. E foi com 3 anos, na verdade não fui eu, era meu primeiro filho, então pra mim tudo era muito normal, né? Ele não estava falando com 3 anos, ele tinha brincadeiras estereotipadas, que nós vamos falar isso mais pra frente também, sim, né? No mais técnico depois, mas ele tinha brincadeiras estereotipadas e eu achava que era normal, mas tinha gente na família que tinha conhecimento sobre isso e já tinham filhos e falou pra mim: Bruna, não tá normal. Vamos ver isso daí, não tá normal, ele não tá falando. Ele pegava carrinho, ao invés de lidar com o lúdico da forma normal que era, ele só rodava as rodinhas, enfileirava sempre brinquedos. Então eu achava que tudo aquilo ali era normal. Então eu lutava. Quando alguém falava alguma coisa pra mim sobre isso, eu relutava. Eu falava: não, gente, é normal, né? É o jeito dele de brincar. É o jeito dele. Até que nós tivemos uma viagem para Florianópolis, a minha sogra reside lá, e ela falou para mim, é o seguinte: Bruna, nós marcamos um neuro pro Léo, pra gente tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, eu não tive outra saída, a minha fuga foi grande. E aí eu fui e levei, e o médico ele era o papa do assunto, assim, sim, né, na época, apareceu até no Fantástico na época lá, e eu falei, então assim, eu não tive dúvida, quando eu fui, ele falou toda a história dele, ele olhou pro meu filho, coisa assim de 30 minutos, olha, e falou: pai e mãe, vocês têm um filho com autismo. E já foi... Ainda não se falava até, que agora é transtorno do espectro do autismo. Do autista, não se falava até antes. Não falava, era autismo. Ele mudou, essa nomenclatura mudou. Mudou, recente. Mudou por causa como eu falo, o espectro é como se fosse vamos imaginar cores, né, do que vai do branco ao preto. Então, para chegar até o preto, você vai pro branco, daqui a pouco, né, pro cinza, você vai numa escala de cores. E o transtorno do espectro do autismo é a mesma coisa. Você tem um autista que é tem uns clássico, nuances, pode-se dizer assim. Exatamente. Tem o leve e tem o moderado, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu posso considerar o meu filho leve. Então, quando a pessoa olha para ele, vê que tem alguma coisa, mas não é assim, super sociável hoje em dia. Hoje ele tá com Eu 15 acompanho anos. nas redes sociais, sempre viajando, aproveitando, também conversa, fala Super com os irmãos bem. ali, tem um relacionamento bom. Excelente. Tá falando inglês. Olha praticamente fluente já. Então, assim, mas eu acho que muito por eu ser uma mãe que tá ali em cima, sempre auxiliando. Isso que eu ia te falar. Quando recebe, né, aquele diagnóstico ali, você falou, viver um luto
porque não sabe o que vai ser, como vai evoluir, né, esse aspecto do autista. E como que foi para você entender, e queria que você até desse uma dica para as mães que estão acompanhando, que receberam esse diagnóstico, de que não é uma sentença, de que é preciso você ver o seu filho na evolução que ele teve, que as mães precisam também investir ali naquele momento, de levar no psicólogo, de encaminhar, de estar junto, até para ter uma mudança no diagnóstico também, né? Exatamente. Eu citei, né, que a gente vive praticamente o luto porque a gente descobre aquilo ali. Então vem pra você até então tem uma gestação perfeita, o seu filho vai vir tudo no normal, no natural, vai andar, vai falar, ele não vai precisar de auxílio nunca na vida, então tá tudo certo. Quando você descobre o diagnóstico, é o que eu falo, é como se aquilo ali agora não vai mais ser assim. Daqui pra frente vai mudar tudo. E assim, é se deparar com o novo. Eu não sei o que viria. Porque até então ele não falava, né? Ele não andava, como você falou. Foi tudo muito assim, Bruna, agora você vai lutar por ele. Então foi psicólogo, foi fonoaudiólogo. Você vai ser a voz dele, né? Exato. Então, foi psicólogo, foi terapeuta. A gente vivia em profissionais o tempo todo para poder fazer com que ele estivesse vivendo essa vida hoje super sociável, levando tudo mais leve. Mas isso é muito de cada mãe, né? E lá no consultório eu recebo tanta mãe que também ainda luta contra. Eu falo, olha, provavelmente o seu filho está dentro do espectro do autismo. A mãe não volta mais no consultório. É uma fuga. Até que depois ela descobre, ela vem e, Bruna, você tinha razão. É o que eu falo. Eu dei uma palestra agora recente aqui na Basílica, do pessoal da Bom Tour, sobre isso. Eu falei, como tem diagnóstico tardio por causa da mãe lutar e falar, não, meu filho não aceitar, tem nada, né? Não, aceitação. Eu, inclusive, queria agora a gente entrando, né, nesse mérito também do profissional que você citou, quando você dá o diagnóstico ali para uma mãe. Como que é o trabalho que você realiza com essas crianças, com as crianças autistas dentro do consultório? Como que é o seu atendimento ali com eles? Depende. Se tá num grau bem leve, eu chego até fazer trabalhos para fora. Bem pra fora mesmo, assim, é lógico, sempre com os pais por perto, mas se eu tô vendo que a criança não tá muito sociável, a criança já tem um certo entendimento, eu pego, foi um trabalho que eu fiz com meu filho também e faço isso com a autorização dos pais. Sim. Eu levo pra shopping, deixo eles brincando para socializar com outras crianças. Ou então, olha, ele consome alguma coisa, ele vai pra fila, ele vai dar o dinheiro pra moça dar o troco, para ele ter essa compreensão dele ter a autonomia. E esse relacionamento ali também. Entre as pessoas. Olha só. Porque eles são muito, assim, é o que a gente chama de ensimesmado. Eles são só com ele. É eles e eles, então isso daí contribui para dentro de sala de aula, para ter uma socialização legal com os amigos de escola. Então eu faço dependendo do caso. Agora, se é um caso mais grave, é dentro mesmo do consultório. Através sempre do lúdico, de uma forma bem lúdica, com tudo. Se ele tá brincando de forma errada com o carrinho, eu chego, eu abaixo. Sempre que for orientar na altura da criança, olho no olho dele. Isso eu aprendi com você, viu? Das primeiras entrevistas aqui, eu falei, não pode chamar atenção em cima pra não dar. Pra tentar ficar ali no mesmo nível e conversar, né? Pra eles entenderem. E eles compreendem de uma forma muito melhor. Sim. Quando você abaixa, olha no olho, se possível, pega na mão também, pra passar mais confiança no que você tá falando. E assim é feito com eles também, entendeu? É de uma forma bem diferente, mas tem tido muito resultado. Hoje em dia, o maior número de pacientes do meu consultório são crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Os meus estágios, né, foram todos com eles, com crianças autistas. Então, eu sou apaixonada por esse mundo e falo, meu olho brilha. E olha, quero lembrar também, né, que de uns tempos pra cá, como você disse, antigamente, quando seu filho teve o diagnóstico, falava-se em autismo. Só, era algo
era um pouco vazio e um pouco generalizado também, né? E hoje a gente vê que existe uma discussão maior, são abordados de uma forma mais ampla também esse assunto. Você percebe que esse favorecimento de a gente conversar mais sobre o assunto melhora também até o diagnóstico tardio, que às vezes tem mãe que está acompanhando e fala, não, mas o meu filho faz isso ainda, será que eu tenho que procurar alguma ajuda? Ou meu filho tem dificuldade na fala, ele já está com 5, 6 anos. É preciso procurar, porque às vezes a gente está conversando aqui, o pessoal está em casa escutando e assistindo e fala, eu acho que eu vou procurar. É importante também, né? Demais, demais. Eu tô achando fantástico, porque não tá, o assunto sobre o TEA não está sendo só agora, no mês de abril. A gente tem falado de uns anos para cá constantemente sobre esse tema. E é até por isso que tem aparecido tantos diagnósticos de pessoas com mais idade. Ontem mesmo eu vi, eu acho que não sei se foi um advogado, se eu não me engano foi isso mesmo, um advogado que descobriu agora. Ele acabou de ter o diagnóstico. E ele mesmo resolveu usar a fitinha que agora, né? Que é o cordão, que né? É o cordão com né, a identificação. Exatamente. E ele usa e vai trabalhar e tá tudo certo, entendeu? E esse cordão, a gente entra até, não tá essa pergunta aqui no script, né? Mas a gente entra falando sobre essa pergunta, porque as pessoas entram com aquele preconceito. Eu percebo que isso não está existindo tanto para as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas estão ali com a coragem, usando, se identificando mesmo, porque isso é importante também, até para as outras pessoas terem ali um cuidado a mais na hora de falar ou de agir, né? Exatamente, foi o que eu falei nessa palestra que eu dei recentemente aqui. A dúvida deles qual é? Eles têm um número grande de filas aos finais de semana, principalmente. E o porquê que eu acabei sugerindo isso, que tivesse alguma identificação desde que os pais permitissem que colocasse. Porque, de fato, é isso. Tem pais que não gostam de rotular. Que não preciso falar que o meu filho entendeu? Mas o que acontece? A partir do momento que você tem uma identificação, ou você só comenta um brochezinho, um bottom, alguma coisa assim, e coloca, automaticamente os funcionários que trabalham ali vão saber dar aquela prioridade total. Vamos passar na frente, né? Porque não adianta, eles não conseguem ficar numa fila. A gente tem que entender, isso daí é válido para os 3 níveis de autismo. O moderado, o leve, o severo. Então, assim, eles não conseguem, eles não têm paciência. Então, já priorizava, né, esse uso do cordão, da identificação, seja o bottom. Então, como é lá no Beto Carreiro, acho que eu comentei isso com você da outra vez. Lá, eles têm um olhar de... Você bate o olho, a pessoa não precisa nem estar com o cordão. Ele nem já com identificação. percebe. Ele percebe. Olha que foi feito com o meu só. filho. Eu sou uma pessoa que eu nunca utilizei cordão e nenhuma identificação. Não porque, nossa, eu não concordo com isso. Sim. É porque ele não sabia. Eu escolhi o momento exato de contar ao meu filho o que pra ele tinha. entender também, o momento que ele estava pronto para entender, né? Exatamente. E isso faz 3 semanas. Olha só. Então, assim, como eu iria colocar algo nele no Beto Carreiro, né? Pra ele passar na frente de todo Ele ia mundo, perceber que estava diferente dos outros e não ia entender ali no momento. Então, o olhar dos profissionais ali é o que eu falei para todos, né, nessa palestra. É ter essa sensibilidade, porque eles demonstram, eles têm traços que são bem marcantes. Que é o que eu falei para você da estereotipia no início agora da nossa conversa. Eles têm estereotipia, é movimento com flap, é impaciência, às vezes bate a mão assim um pouquinho na cabeça. Então, são várias estereotipias. Então, você tem a sensibilidade de olhar aquilo ali, pronto, mesmo sem cordão, já sei, né, posso te ajudar, e nunca já abordando a pessoa, né? Olha, se eu vi que seu filho tem, jamais. Porque às vezes nem os pais sabem. É até um tratamento também, né, para as pessoas que trabalham com o público, ter esse cuidado e serem capacitados também para isso. Você que está chegando agora aqui nas nossas transmissões, a nossa entrevista vai continuar aqui na Rádio Aparecida. O vídeo você pode compartilhar, mandar para quem você quiser e continuar acompanhando, porque nós estamos aqui ao vivo com o quadro O Assunto é Você e falando também sobre o autismo, a importância. A gente estava falando sobre essa questão de ter profissionais que compreendam e que entendam também a importância de ter esse cuidado e esse olhar, não só com a criança, mas também com os pais. Você contou o diagnóstico para o seu filho há 3 semanas, pouquíssimo tempo. Eu queria que você contasse pra gente como que foi esse momento
que você sentiu? Você percebeu que ele estava preparado para entender tudo isso? Então, é exatamente o que você disse aí. Eu queria que ele estivesse preparado para ter a compreensão do que é. Mas foi na escola. Ele chegou, né, para um dia na sala dele e viu a lista do professor de nomes. Eu não sei se ele foi ver nota, alguma coisa que aconteceu dele ver todos os nomes. E quando ele viu o Leonardo, na frente estava lá, autismo infantil. E aí ele chegou perguntando para mim. E eu sempre tive preparado comigo uma forma lúdica. De abordar, mas não de ser abordada, exatamente. Talvez. E foi uma surpresa. Foi uma surpresa, mas assim, que eu não tive, mas chegou ali e pronto. Eu falei, agora chegou a hora. É a hora, E o que aconteceu, né? Eu peguei, como eu falei pra você, que eu gosto de trabalhar muito com o lúdico pra ensinar as crianças, que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. E eu peguei e virei várias figurinhas, que eu já tinha planejado isso, mas eu estava esperando o momento certo, de várias pessoas que eram consideradas de nome, e falei para ele da habilidade de cada um. Falei, você tá vendo que todos o autista, eles têm uma habilidade, assim, fenomenal. Sim. É uma coisa que não foi falado até agora, mas todos têm. O Messi, né, por exemplo, é um dos grandes casos. Exatamente. E fui virando pra ele essas figurinhas. Um deles até foi o Messi mesmo. E aí eu peguei e virei a foto dele. Aí ele falou, mãe, é a minha habilidade de desenho, né? Tanto é que eu já fui chamada até pra mostrar na TV aqui Aparecida os desenhos dele, entendeu? Olha assim, só. E nunca fez um curso, nada. E os desenhos são, você Perfeitos. olha, você pensa que ele fez um curso, sabe? De muitos anos. E aí ele mesmo falou, e o meu é desenho, né, mãe? Então ele automaticamente já percebeu que ele tem uma habilidade diferente. Exatamente. Óbvio que eu não ocultei a parte que ele teria dificuldades. Mas isso eu falei, isso é pra todo mundo. Tem gente que é muito bom em matemática, tem gente que é bom em português. E então você vai ter alguns desafios na sua vida também. Sim. Né? A sua fala, pode ser que muitas pessoas não compreendam muito bem. Como já aconteceu no inglês dele falar alguma coisa e ninguém compreender. Ele foi falar o nome da nossa cachorra, ninguém compreendeu, porque ele tem uma dificuldade um pouco na fala. Fica uma mudança ali ainda. Exato. Então eu falei isso pra ele. Então eu pontuei tudo de maravilha, né? Que pra mim, na verdade, o mundo do autismo, pra mim, ele é maravilhoso em todos os sentidos. E pontuei isso também, aonde ele teria essas dificuldades, mas que isso aí todos temos. Entendeu? Independente de estar dentro do autismo ou não. E ele super aceitou. Então, acho que foi uma forma leve, do jeitinho que tinha que ser, né? E foi no momento certo. E ele entendeu muito bem. Olha, gente, são assuntos que a gente aborda aqui que a gente nem vê o tempo passar. Por exemplo, agora a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, Bruna. Mas a gente ficaria muito falando sobre esse assunto, que eu acho que é realmente importante. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo o vídeo, a entrevista, entra aí no YouTube e no Facebook, o vídeo fica salvo. Então você pode compartilhar. E também a gente pode conscientizar. Esse é o objetivo, né, dessa data e desse mês também, é conscientizar. Às vezes a pessoa percebeu algo diferente ali no filho ou em alguma criança da família, fica com um pouquinho de receio. Manda o vídeo, conta aí um pouquinho para essa mãe, fala que ela pode procurar uma ajuda. E ajuda profissional também, não adianta olhar aí na internet, pesquisar sintomas aí. O que o autismo tem? Quais são os sintomas? Não, gente, procure um profissional que vai conseguir cuidar do seu filho, vai conseguir te dar um diagnóstico e mais ainda, vai conseguir te ajudar a aceitar também esse diagnóstico. Isso é muito importante para que a criança ela tenha todas as oportunidades e possibilidades que a ela são permitidas. Eu sempre falo que qualquer diferença ou seja o aspecto autista, né, o TEA, seja síndrome de Down, seja qualquer outra dificuldade que a criança vai enfrentar na vida, isso não significa nada. Se ela tiver amor, se ela tiver pessoas que a amem, se ela for rodeada de possibilidades normais para ela, ali o apoio, a família e também essa relação, ela vai ser o que ela quiser, aonde ela quiser. Então, acho que isso é importante, né, Bruna? Com certeza. A gente vai encerrando nossa entrevista. Obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço. Um excelente dia a todos. Obrigada mesmo pelo convite. E, você que tá aqui juntinho comigo, eu vou pro rápido intervalo, mas eu já volto, tá? Vida saudável. Oferecimento Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. Você está ouvindo na Rádio Aparecida Play